Bom, pessoal, eu vou começar porque senão a gente vai se estender muito. A gente está vendo que houve uma festa ontem, né? Está bem claro isso. É uma satisfação para mim apresentar o professor Eduardo, que além de um grande pesquisador é um amigo. E eu queria, na apresentação dele, lembrar alguma coisa que eu acho que tem a ver com a SBMAC. O professor Eduardo ele fez a graduação na USP São Paulo, ele é paulista, e ele terminou a USP em matemática em 78. Nessa época, a matemática aplicada no Brasil estava se organizando. E nós fizemos uma primeira escola no que na época era o LCC, não era LNCC, era LCC, teve uma escola de matemática aplicada. O Eduardo, ele tinha ido fazer o mestrado no LCC, com Marco Antônio Raup, e essa primeira escola veio um camarada chamado Claude Dor, que trabalhava em problemas de... Na realidade, eram desigualdades variacionais, problemas de bifurcação, que aqui no Brasil eram completamente desconhecidos. A gente não tinha a experiência com isso, e era um tipo de problema que tinha uma série de franceses trabalhando. Foi onde Lyons, né, fez o nome dele, e toda uma escola em desigualdades variacionais. Então, o Eduardo completou o mestrado em 80, e devido a essa escola no LNCC, ele foi para a França fazer o doutorado com Claude Dor. Primeiro ele foi para Nantes, e Claude Dor depois mudou-se para Montpellier, o Eduardo foi atrás, e ele completou o doutorado em matemática, na área de problemas convexos, que era o problema do momento, certo? Ele trabalhou muito nisso, foi para duas instituições onde essa parte estocástica era muito forte, que eu acho que logo no início ele não trabalhou nisso, mas que agora eu acho que é o forte dele e que ele está fazendo um trabalho excelente no INSA de Rouen. Bom, ele foi em 94, construiu o INSA. Na realidade, quando ele foi para Rouen, não existia o INSA, ele construiu. Hoje ele é diretor do Laboratório de Mecânica da Normandia, quer dizer, não é do INSA, é da Normandia inteira. Ele é fundador do Departamento de Mecânica e também de Engenharia Civil do INSA, e ele coordena essa área de cooperação internacional, quer dizer, um camarada que lida muito com cooperação. Eu tenho a honra de ter com ele um projeto CAPES Coffee Cube. Ele, na nossa sociedade, o ponto importante é que ele é o editor da CAN, tem feito um trabalho magnífico na revista e nos ajudado bastante em desenvolver a matemática aplicada. E eu acho que eu não preciso falar das qualidades dele como expositor, porque ele vai, né, mostrar para mim o que ele pode fazer. Eduardo. Muito obrigado, Rubens. Eu queria já agradecer a SBMAC, a diretoria, pelo convite. É sempre um prazer vir a participar ao congresso. Como ele disse o Rubens, eu participei do primeiro congresso da criação da SBMAC, que evoluiu muito. Hoje em dia ela está bem forte, bem mais organizada, e é sempre uma felicidade ver que as coisas avançaram e dão certo. Bom, eu queria também convidar os presentes para quem tem interesse na área de quantificação de incertezas, de métodos estocásticos, tudo isso. Nós vamos organizar em Rouen, em 2020, o Congresso Uncertainties 2020. Na verdade, é o 5º congresso da área, que nós já organizamos uma vez lá em Rouen. E é a sequência dos congressos Uncertainties que tem lugar no Brasil. Houve 2 em Maresias, um em Florianópolis e um em Rouen, e agora vai ser de novo lá em Rouen. Ok? Bom, a apresentação, só para falar, eu intitulei isso Quantificação de Incertezas de Aplicação a Frentes de Pareto. Vai ser uma apresentação que não é assim tão complexa, porque ela tem um objetivo pedagógico de difusão do que é a área de quantificação de incertezas, para que quem não é da área entenda. Quem é da área provavelmente vai se chatear, porque vai ver coisas que já conhece, que já ouviu falar. Ela é muito ligada a tudo que é modelo estocástico e tudo que é análise de confiabilidade, esse tipo de coisa.
Só para lembrar como nós vamos trabalhar, eu vou explicar primeiro por que nós nos interessamos na quantificação das incertezas. Vou mostrar quais são as técnicas gerais, que parecem simples em geral. Vou dar um exemplo pedagógico, um exemplo em estimação e depois mostrar como a gente aplica isso nas frentes de Pareto. Bom, o objetivo da quantificação de certezas é fácil, é claro. Vocês podem imaginar que vocês têm algum problema qualquer de um sistema que tem uma variabilidade. Existe dentro desse sistema algum parâmetro, alguma coisa que não tem variabilidade, seja aleatório, seja por uma causa qualquer que a gente não conhece, aquilo apresenta uma certa variação. Por exemplo, vocês imaginem que vocês têm um problema de otimização, como aquele que está ali embaixo, vocês querem minimizar a função f num conjunto C, um problema clássico de otimização. E vocês imaginem que a função f, por uma razão qualquer, ela tem parâmetros que são aleatórios, que variam. O conjunto C. O conjunto C também pode variar. Pode ser um conjunto de restrições que dependem de parâmetros que são aleatórios, que têm uma variabilidade. Então, nosso problema é o seguinte, é caracterizar a variabilidade da solução de uma maneira prática que possa ser empregada quando um engenheiro quer fazer cálculos, quando ele quer determinar a solução de um problema. Porque o fato de que essa variabilidade existe vai ter consequências sobre o comportamento do sistema. Então, tem que dizer claramente, nós temos que determinar quais são as consequências. Como isso é aleatório, é probabilista, isso passa pela determinação de leis de probabilidade. Nós vamos querer determinar quais são as leis de probabilidade da solução. Por exemplo, a função de repartição ou a densidade de probabilidade, alguma coisa que nos caracterize a variabilidade da solução. Okay? Então, só para lembrar, esse problema não é de hoje. É um velho problema que os engenheiros civis já tratam há muito tempo, desde que eles começaram a construir pontes, e hoje em dia mais moderno, desde que começaram a construir aerogeradores ou coisa assim, estruturas que são colocadas em meios agressivos ou meios instáveis, como o mar, ou que trabalham com o vento. Faz muito tempo que esse problema existe. O sujeito que queria construir uma ponte, ele era incapaz de dizer qual seria o vento mais forte que ia soprar nos próximos 20, 30 anos. É impossível. Então ele já era obrigado a fazer uma análise levando em conta a variabilidade do vento, a variabilidade da chuva, a possibilidade de inundação, as ondas do mar, o efeito de ter uma tempestade ou não ter uma tempestade. Isso foi frequentemente resolvido utilizando coeficientes de segurança ou fazendo análise de sensibilidade. E dentro da engenharia civil existe uma área que é extremamente importante, que é a área de confiabilidade, que trabalha com isso, que começa calculando as probabilidades de certos eventos extremos que podem ser catastróficos para a estrutura. O problema é que com a evolução da tecnologia, começaram a aparecer situações onde você não pode utilizar coeficientes de segurança. Se você quiser construir uma estrutura aeroespacial, aumentar a massa dessa estrutura é um crime. Isso é impossível, é totalmente proibido. Você não pode dizer, você dobre a espessura ou ponha mais matéria. A tendência é o oposto, você quer aliviar e retirar matéria. Então, aí a situação fica crítica, eu não posso utilizar as técnicas antigas. Eu tenho que desenvolver algo de novo. Bom, aqui vocês têm um probleminha que é clássico, que é o problema de conflito entre dois objetivos. Você quer aliviar e, ao mesmo tempo, você quer que a estrutura seja resistente. Ora, esses objetivos entram em contradição. E se você não toma cuidado, você vai ter esse fenômeno, que é o fluttering, que, na verdade, ele vem do fato que você visa somente o objetivo de aliviar o peso e que você não visou o objetivo de segurança. Então, tradicionalmente, nós temos que nos preocupar com problemas multiobjetivos.
ok? A variabilidade vocês encontram em um monte de lugares. Então aqui eu tenho um gráficozinho que é só para mostrar para vocês a complexidade do problema. Vocês têm embaixo, no eixo horizontal, as frequências de excitação. Quer dizer, vocês aplicam forças que têm uma certa frequência, que oscilam com uma certa frequência. E no alto, vocês têm o módulo de elasticidade ou coeficiente de amortecimento que foi medido. E o que vocês veem é que o coeficiente de amortecimento e o módulo de elasticidade dependem da frequência de excitação. Isso é muito conhecido, todas as pessoas que são especialistas da dinâmica de estruturas conhecem esse fenômeno, eles sabem disso. A dificuldade é que quando eu construo uma estrutura, você constrói um carro, você faz um celular, alguma coisa, e você distribui para as pessoas, você é incapaz de prever quais são as frequências que vão excitar a sua estrutura. Qual vai ser a frequência do vento nos próximos 20 anos? Não tenho a menor ideia. Se eu der um celular para alguém, como é que ele vai brincar com o celular? Quais são essas frequências de excitação? Não tenho a menor ideia. Então, tudo isso cria um problema de incerteza. Eu não sei quais são as excitações que vão, não sei quais são as frequências. Então, eu tenho que levar isso em conta quando eu faço o projeto. Aqui é só a tabelinha com resultados numéricos, mas o princípio é o mesmo. Ok? Vamos passar. Bom, tradicionalmente, nas regras de engenharia, apareceu o nível 1 de segurança, que era você pôr coeficientes de segurança. Então, você fazia um cálculo determinista, dizia, por exemplo, para isso resistir a tal força, você tem que utilizar tais dimensões e tal material, e aí, para ter segurança, eles dobra tudo. Multiplica por 2, por 3, e aí eu fico garantido. Então, esse é o nível 1. Com a evolução e a aparição de dados estatísticos, apareceu, por exemplo, na engenharia civil, um certo número de regras que utilizavam estatísticas, que utilizavam média, desvio padrão de forças. Então, hoje em dia, você encontra isso nos códigos, por exemplo, de construção. Na Europa existe o Eurocódigo, que é super conhecido, que tem, inclusive, uma interface bonita, você entra os parâmetros, ele já integra isso tudo. Você dá o parâmetro, é madeira de tal tipo, ele já entra o desvio padrão, as médias, e já faz um cálculo de como é que você tem que dimensionar as estruturas. O problema é que isso também se tornou insuficiente. Então, nós chegamos ao nível 3, que é o que a gente tem hoje em dia, nós queremos achar a distribuição estatística da resposta e integrar essa distribuição estatística num cálculo. Ok? Bom, então, nós temos um procedimento que faz fazer análise de sensibilidade. Existe um segundo procedimento, que é análise de robustez, e fazer projeto robusto. Existe um terceiro procedimento, que é analisar a confiabilidade, e fazer um projeto tendo restrições de confiabilidade, e vincular as variações do resultado aos parâmetros, e o último é determinar a probabilidade do resultado. Para vocês terem uma ideia, a análise de sensibilidade consiste em determinar quais são os parâmetros que mais influem. Por exemplo, dizer, se eu fizer variar de 10% o parâmetro 1, o efeito é 1%. Se eu fizer variar de 10% o parâmetro 2, o efeito é de 20%. E assim por diante, quantificar isso. O procedimento 2 consiste em achar uma solução que é insensível. Os parâmetros podem variar um pouco, mas a solução continua garantida. Tá certo? É uma outra técnica. O procedimento 3 consiste a dizer, eu tenho alguns eventos que são extremos, por exemplo, se a força atinge tal valor, aquilo quebra, e a probabilidade para que isso aconteça é de tanto, então eu vou controlar, vou diminuir essa probabilidade, eu vou mantê-la a um certo nível extremamente pequeno. E o nível 4, o procedimento 4 é o procedimento da bolsa. Pouco me interessa o que acontece, o que me interessa é quanto eu ganho. Então, o que interessa é simplesmente qual é o valor, qual é o efeito sobre o valor do resultado. E o último é determinar a distribuição de probabilidade, é o que nós vamos fazer aqui, é o que nos interessa. O primeiro passo é, evidentemente, você construir um modelo da variabilidade. Se você tem algo que varia,
se é o vento, a velocidade do vento, a direção do vento, você tem que ter um modelo, dizendo como é que isso varia. Então, isso frequentemente passa por medidas, alguém tem medidas, tem histogramas, tem dados, e com esses dados nós construímos um modelo. Então, por exemplo, você pode ter um máximo e um mínimo. Isso é o BABA, é o caso elementar, você diz, a única coisa que eu sei é que esse parâmetro está no mínimo vale tanto e no máximo vale tanto. Então, isso conduz, em geral, a modelos de intervalos. Então, existe toda uma técnica de análise de intervalos para tratar esse tipo de caso. Você pode utilizar modelos de tipo fuzzy quando você tem um certo número de classes com limites que não são claros. Tá certo? Isso, então, conduz a outro tipo de técnica. E o que nós vamos abordar aqui são os modelos probabilistas, quer dizer, quando você tem informação estatística, dados suficientes sobre a variabilidade, que te permite dar uma ideia da distribuição estatística dos parâmetros que causam a variabilidade. Na verdade, a variabilidade é uma coisa que incomoda. Se todo mundo já conhece questões dos procedimentos de qualidade, das normas ISO, sempre houve um trabalho tentando eliminar a variabilidade. O problema é que tentou-se tudo e chegou-se à conclusão que é impossível eliminar a variabilidade. Você esbarra em coisas que são impossíveis de eliminar, porque os materiais já em si são não homogêneos. E como vocês viram aqui, tem muitas coisas que dependem do ambiente, e você não pode controlar o ambiente. Aliás, ele muda. Então, por definição, fica impossível você controlar e prever. E tem outros fenômenos, como envelhecimento, fadiga, os erros de construção, simplesmente, que são imprevisíveis, que são aleatórios por natureza. Tá? Bom, para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha, a situação é toda baseada neste esquema aqui. Se vocês considerarem aquele probleminha que eu coloquei no começo, que eu quero determinar o mínimo de uma função f num conjunto C, e agora eu introduzi um parâmetro u, que vai descrever a parte aleatória. Então, o conjunto C pode depender de u, a função f pode depender de u, consequência imediata, o x vai depender de u. Então, é uma espécie de teorema de função implícita. Tá certo? A dificuldade é que eu não tenho essa expressão de x em função de u. Eu não sou capaz de imediatamente dizer x de u igual a u quadrado igual a raiz de u. A única coisa que eu sei é que tem uma ligação. Então, o meu problema é determinar qual é essa relação. Uma maneira simples de determinar a relação é se eu fizer algumas hipóteses sobre o x de u. Se, por exemplo, o x de u for de quadrado integrável, alguma coisa assim, eu posso utilizar uma base hilbertiana. Então, eu posso escrever um desenvolvimento em série do x de u, e aí eu fico com uma representação. E essa representação, eu posso tentar determiná-la. Como é que a gente tenta determinar essa representação? O método fundamental é um método de aproximação. Eu tenho aquela série, que é infinita, eu vou começar por truncá-la, quer dizer, eu não vou até o infinito, eu vou até uma parte finita, tá certo? E eu vou determinar essa aproximação minimizando uma distância entre a expressão que eu dei e os dados. Eu tenho dados e eu vou querer que o meu resultado cole com os dados o melhor possível. Ok? Então, matematicamente, isso é um procedimento de otimização que é ligado à noção de projeção ortogonal. Evidentemente, o lugar, a forma de aproximação, o subespaço onde eu vou procurar e a distância vão variar segundo a aplicação que eu estou fazendo. Só para lembrar, a projeção ortogonal ela é caracterizada desta maneira. Vocês têm um ponto x, vocês querem determinar o ponto px, que é a minha aproximação, e o que caracteriza esse ponto é que o x menos px é ortogonal ao meu conjunto, ele é ortogonal ao S. Então a gente escreve uma relação de ortogonalidade.
E essa relação de ortogonalidade vai me dar uma equação que eu vou tentar resolver. O produto escalar natural, quando a gente trabalha com variáveis aleatórias, é a média. Então, eu tenho um produto escalar, que é o produto de x por y, é a média de xy. E eu escrevo a relação de ortogonalidade utilizando esse produto escalar. Escrevendo a relação de ortogonalidade com esse produto escalar, você obtém umas equações, ok? E você obtém aproximações, basta resolver o problema. Uma coisa que vocês devem conhecer é a média de uma variável aleatória. A média de uma variável aleatória, ela pode ser interpretada como uma projeção ortogonal num conjunto de constantes. Se vocês tomarem S como conjunto de constantes, vocês podem fazer o cálculo, a projeção ortogonal é a média. Se vocês fizerem um conjunto de funções afins, da forma AU mais B, vocês caem no coeficiente de correlação linear. Se vocês utilizarem o conjunto mais abstrato de todas as funções possíveis de U, isso nas probabilidades, na estatística, tem um nome, é a média condicional, ou esperança condicional. Isso existe e tem um problema que tem solução também. Mas é difícil calculá-la em geral. E, enfim, o procedimento que eu apresentei é um procedimento hilbertiano, onde o S é um conjunto que é gerado por uma base hilbertiana e a gente calcula a projeção naquela base hilbertiana. Nós temos, então, um método fundamental, que é o que eu falei. Eu vou aproximar X por uma projeção num subconjunto, que eu vou escolher, um subespaço, dando a base. E o problema é calcular os coeficientes. Para calcular esse coeficiente, nós temos um conjunto de técnicas, que são essas que estão aí. Nós temos a colocação, que todo mundo conhece, é um método de interpolação. Eu tenho os valores observados e eu vou simplesmente exigir que a minha curva passe pelos pontos observados. Então, eu vou exigir que tenha coincidência entre a minha aproximação e os valores em um certo número de pontos que são os dados. Ok? Isso se chama colocação. O método de momentos é um outro método que é mais estatístico. Nesse caso, como eu tenho a minha amostra, tenho os meus dados, eu posso calcular momentos empíricos da amostra. Então eu posso exigir que os momentos empíricos, momentos da minha aproximação, sejam iguais aos momentos observados. Então, por um lado, eu tenho minha aproximação Px, eu posso calcular os momentos dessa aproximação, eu exijo simplesmente que eles sejam iguais aos momentos que eu observei realmente. Então, isso me dá um conjunto de equações para resolver e eu calculo os coeficientes. Outro método é um método que a gente chama de variacional, que consiste em impor a ortogonalidade de uma função da projeção com relação ao subespaço. Em geral, o mais simples, o elemento mais simples, o G, pode ser simplesmente x menos px. Mas não é obrigatoriamente isso. Quando a gente quer resolver uma equação do tipo G de xu igual a zero, é essa que eu pego. Eu imponho G de pxu e eu imponho que isso seja ortogonal. Quer dizer, quando ele é ortogonal, a projeção no meu subespaço é zero. Então, tudo se passa como se eu estivesse reduzindo o meu espaço ao subespaço e eu imponho que ali dentro do subespaço, tudo que eu quero que seja igual a zero vale realmente zero. Então, tudo isso dá equações e eu resolvo as equações. Outro método é um método que é o método chamado de adaptação, é quando vocês têm um código. Vocês têm um programa que calcula alguma coisa. Por exemplo, imagine que você tem no seu computador um programa que calcula vigas, ou que faz um cálculo de elementos finitos para uma situação qualquer, ou um problema de otimização, ou um problema de gráficos. Você tem um código no qual você dá entradas e ele te dá um resultado. E por uma razão qualquer, você quer que essas entradas tenham variabilidade e você quer determinar a variabilidade da resposta. Então, o que você pode fazer é adaptar o seu código. Adaptar quer dizer simplesmente que você vai chamá-lo várias vezes. Nós vamos ver como é que isso se faz.
E isso permite você determinar a variabilidade da resposta. E, enfim, nós temos o método de otimização estocástica, que consiste em minimizar uma estatística da projeção. Então, em todos os casos, você faz uma operação numérica, seja resolver equações, seja minimizar uma função, que depende dos parâmetros dos coeficientes, e o resultado são os seus coeficientes. Ok? Por exemplo, se eu pegar o método de... Opa, bota tudo aí. Aqui, se eu pegar essas equações, por exemplo, como eu disse, a primeira coisa que a gente faz é truncar a série, limitar a um número finito de coeficientes, um número finito de termos, e em seguida determinar os coeficientes em número finito. Então, a colocação eu escrevo, como eu disse, que a projeção no ponto I coincide com o valor de x no ponto I. Os momentos, eu escrevo que o momento de px são iguais aos momentos de x, e assim por diante. Eu escrevo simplesmente aquelas coisas que eu disse em termos de equações. E eu resolvo. Em seguida, cada um desses elementos me dá, seja equação, seja um problema de otimização para resolver. Por exemplo, no caso da colocação, que é o mais simples, isso resulta em um sistema linear, simplesmente. Que é o clássico, quando vocês fazem interpolação, todo mundo que já interpolou, você resolve dessa maneira. Você cria um sistema linear e você resolve, isso te dá o resultado. O ponto importante aqui é o seguinte, é que quando a gente tinha uma variável, agora, como eu fiz uma expansão em série, e eu cortei um termo finito, eu aumentei o número de variáveis. Antigamente, onde eu tinha uma, agora eu tenho nx variáveis. E isso é um fenômeno que vai acontecer, quer dizer que como eu transformo uma em nx, se eu tiver muitas variáveis, eu aumento muito o tamanho do meu problema. E pode ficar realmente muito grande. Tudo depende do tipo de variabilidade que eu quero tratar. Imagine, por exemplo, que vocês querem tratar uma variabilidade espacial. Que vocês têm um campo, por exemplo, campo de deslocamento ou campo de temperatura em um meio qualquer. E vocês dizem, mas se em cada ponto daquele meu meio, por exemplo, é uma barra ou é um retângulo, em cada ponto ali eu tenho uma variabilidade. Bom, vocês vão multiplicar cada ponto, seu número de pontos, por nx. Pode começar a ficar muito grande, tá certo? Tudo depende do tamanho do nx também, claro. Bom, um exemplo simples, pedagógico, que muita gente aqui já viu, mas eu vou repetir para os outros. Então, vocês peguem uma equação do segundo grau. x2 menos 2x mais u igual a 0. U é uma variável que segue uma lei uniforme. Então, todo mundo, espero, todo mundo sabe resolver ainda, porque tem muita gente que já esqueceu, mas você tem a solução, obviamente, explícita dessa equação. Então, eu posso calcular analiticamente a função cumulativa, a densidade de probabilidade e tudo. Ok? Bom, eu aplico os meus métodos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo do resultado por colocação. Vocês têm os pontos verdes, são os dados. A curva que está em vermelho, vocês podem ver ali, essa é obtida com pontos desordenados. E a outra é obtida com pontos ordenados. Quer dizer, estão ordenados em ordem crescente. Os valores são crescentes ou os valores estão desordenados. O resultado é o mesmo. Isso não tem importância neste momento. Depois vai aparecer uma importância. Evidentemente, vocês podem continuar introduzindo um pouco de ruído, porque, infelizmente, quem tem dados tem ruído. Então, se vocês tiverem aí um certo ruído, pequeno, 0,1%, está aí o resultado. E se vocês botarem um ruído mais forte, aqui já é o ruído de 10%, aí o resultado fica catastrófico. E isso todo mundo que já fez interpolação já sabe. Não é novo. Se vocês já fizeram interpolação, vocês sabem que quando tem ruído, a interpolação
não funciona muito bem. Aqui é o que está sendo observado. Tá certo? Se vocês, o método dos momentos, como é que a gente escreve? A gente simplesmente escreve os momentos empíricos devem ser iguais aos momentos da projeção. Se eu não for capaz de resolver as equações, eu minimizo a distância entre os vetores de momentos. O número de momentos com o qual eu trabalho, sou eu quem decido. Eu posso escolher 5 momentos, 6 momentos, 100 momentos. Evidentemente, a dificuldade do problema vai se ampliando, porque eu vou ter cada vez mais cálculo. O custo computacional vai aumentando. Ok? Mas isso é uma decisão do utilizador. Então, de novo, eu tenho o mesmo problema, que o número de variáveis aumenta, que eu tenho um problema de otimização para resolver. Esse problema não vai ser convexo, então vai ser um problema de otimização global. Eu tenho que utilizar técnicas de otimização global. Ele pode ser complicado para resolver, mas existem técnicas para resolvê-lo, porque tudo depende em seguida do número de incógnitas. Ok? Bom, se vocês aplicam esse método no pequeno problema onde eu mostrei da equação do segundo grau, aqui está o resultado. Vocês têm a variável e vocês têm do outro lado a função de repartição. E com o resíduo. Isso foi feito em MATLAB, simplesmente eu chamei a função fmin para fazer a minimização. E aqui você tem uma resolução das equações utilizando fsolve de MATLAB de novo, o resultado é muito parecido. O que pode acontecer no método de momentos? O método de momentos tem uma característica que é ligada ao teorema de Levi. O teorema de Levi é um teorema que indica, eu vou traduzir nos termos que nos interessam, que se você aproxima os momentos de uma variável aleatória, se você tem 2 variáveis aleatórias cujos momentos são próximos, então as variáveis têm funções de repartição que são próximas. Mas não as variáveis, somente as funções de repartição. Então, o que nós estamos observando aqui é isso. O método dos momentos pode dar, em termos de variável, um resultado que é muito ruim, que é o resultado da esquerda. Mas, em termos de função de repartição, em termos de função cumulativa, o resultado não é tão ruim. Mas isso é uma característica que nós temos que ter em mente, é que o método dos momentos só aproxima a função de repartição, ele não aproxima a variável. Então, pode-se ter sorte e ter bom resultado para a variável, ou não. Mas o resultado para a variável não é confiável. Okay? Aqui é a mesma coisa, vamos passar. Bom, o método variacional. O método variacional vai se traduzir também por um sistema linear. Simplesmente é um sistema linear diferente do sistema da colocação. Porque o que aparece dentro da matriz são produtos escalares. Isso é um grande clássico, quem faz elementos finitos conhece isso. Você tem uma matriz que é formada dos produtos escalares dos elementos da base, que é a matriz A, que frequentemente ela é chamada de matriz de massa. E depois, do outro lado, você tem uma matriz de forças, que é o produto escalar dos elementos externos com os elementos da base. Então, se é uma matriz que envolve produtos escalares, a gente calcula a matriz e a gente resolve o problema. Então, nesse caso, eu continuo tendo o problema das incógnitas, mas esses métodos, em geral, tratam melhor o ruído, porque nós temos integrações. E integrações você faz somas entre as variáveis. Em geral, se o ruído é tanto para mais e tanto para menos, isso termina dando resultados melhores. Então, por exemplo, vamos ver o resultado. Aqui, no meu pequeno probleminha do polinômio de segundo grau, está aí o resultado, ele é muito bom. O resíduo é 10 a menos 10. Então, perfeito. Um exemplo de adaptação. Imaginem que eu tenho um programinha que faz o método de Newton, que faz as iterações do método de Newton. Eu escrevo a minha aproximação, como eu escrevia,
eu substituo a minha aproximação dentro das equações do método de Newton. Quer dizer, eu substituo o xn pelo pxn e o xn mais 1 pelo pxn mais 1. E eu tomo produtos escalares. Então isso vai me conduzir a um sistema linear, tá? Que eu vou escrever lá embaixo, que é axn mais 1 igual a f de xn, onde o A é a matriz dos produtos escalares dos elementos da base, e o f de xn é aquela média que está ali do outro lado. O cálculo daquela média consiste simplesmente em chamar o meu código n vezes, pegar o resultado n vezes e calcular uma média desses resultados. Então a adaptação consiste simplesmente em chamar meu código várias vezes e em seguida calcular uma média. E isso me dá o segundo membro. Então, tendo isso daí, eu resolvo o sistema linear e obtenho o resultado, que está aí. Um exemplo, esse efeito é uma adaptação do método de Newton e a gente vê que funciona também. Qual é a principal dificuldade? Bom, vocês viram um panorama das técnicas. Aí, se vocês forem na literatura, vocês vão essas técnicas aplicadas a um monte de problemas que são, evidentemente, muito mais complicados do que a equação do segundo grau, mas onde os autores fizeram o trabalho, o esforço de fazê-los funcionar e de escrever as coisas corretamente para cada problema. Tá, okay? Existe uma grande literatura que pode ser consultada. Quais são as dificuldades? As dificuldades é que nós precisamos de informação conjunta. Você não pode ter, por um lado, informação sobre a variável x e, por outro lado, informação sobre a variável u. Você precisa ter informação sobre x e u ao mesmo tempo, porque senão você não tem informação sobre os efeitos de um sobre o outro. Então isso é uma dificuldade prática. Os dados têm que ser obtidos desta maneira. Se as variáveis forem independentes, o resultado é de má qualidade. Evidentemente, porque você vai tentar explicar uma variável x a partir de uma variável que é totalmente independente dela, que não tem nada a ver com ela. O resultado não pode ser bom. Mas esse problema é um problema prático, porque tem muitas vezes onde nós não conhecemos a variável u. Você simplesmente observa a variabilidade, mas você não sabe por quê. Então, nesse caso, a única solução que nós temos, porque nós não conhecemos, é criar uma variável artificial u, que vai substituir u. Mas eu recaio no problema de cima. Como A é uma variável totalmente artificial que eu inventei, ela é totalmente independente do x. Então, o resultado vai ser mau, vai ser ruim. Então, eu tenho que criar uma dependência entre x e a. E o que se observa é que o método dos momentos cria essa dependência. Por quê? Porque ele vai impor que os momentos sejam aproximados, sejam idênticos. E, de novo, pelo teorema de Levi, quando os momentos são próximos, isso dá uma aproximação da função cumulativa. Então, automaticamente, eu vou ter uma representação que é de boa qualidade da função cumulativa, mesmo se as variáveis não são bem representáveis. Então, nesse caso, eu abandono a minha esperança de representar x, mas eu aceito representar a função cumulativa. E o método dos momentos me fornece um resultado desse tipo. Se não for esse o caso, eu tenho que utilizar um truque. Existem truques, evidentemente. Só que os truques não são gerais. Vou dar um exemplo de um truque. Você imagina que você tem uma variável que é a exponencial de u, onde u segue uma lei uniforme. E aí eu não tenho a menor ideia do que u. A única coisa que eu tenho são os dados de x. Então eu vou fazer como eu faria qualquer neófito. Eu vou dizer, bom, eu vou pegar uma lei de Gauss, mas ela é exponencial de uma lei uniforme. Então eu considero uma a, que é uma variável gaussiana independente de u. Eu gero as amostras. Então ali estão as amostras. Você tem em vermelho o x e em preto o u. São os pontos que foram calculados. É totalmente bagunçado. A matriz de covariância está lá do lado direito,
tá certo? Vocês veem que os termos fora da diagonal são muito pequenos, a covariância entre as duas variáveis é muito pequena. São variáveis independentes, eu gerei-as de maneira independente. Mas eu posso fazer um truque. O meu truque é o seguinte, dado que a minha variável é totalmente artificial, eu não vou ficar incomodado em ordenar os pontos. Eu boto os pontos em ordem crescente. Eu ponho x em ordem crescente, os dados, a minha variável artificial A em ordem crescente, e aí, de repente, aquela bagunça já parece mais ordenada. E o que é que acontece? A matriz de covariância fica diferente. Eu tenho lá 0,44, já começa a ter uma relação entre os pontos. Porque é óbvio, eu fiz de maneira que se uma variável cresce, a outra também cresce. Então elas já não são tão independentes assim. Então eu criei artificialmente uma dependência. Então se eu utilizo agora isso, este é o resultado. Eu tenho ali a função cumulativa calculada, que é tracejada em azul, e a preta é o resultado de um cálculo empírico, gerando uma amostra muito grande. Então a gente vê que dá um resultado que é aproximativamente correto. Isso é um truque. Quando existem truques, nós podemos utilizá-los. É mais fácil utilizar um truque que o método dos momentos, se eu sei qual truque utilizar. Mas aí vocês precisam consultar o mágico do seu setor, que ele provavelmente tem um truque para indicar. Não é geral. O método geral é o método dos momentos. Só para ter uma ideia de se esses métodos dão algum avanço, se eles permitem algum avanço. Eles já permitem um primeiro avanço, é que você pode gerar amostras muito grandes com poucos dados. Imaginem que vocês tenham 20 dados. Utilizando esses 20 dados, vocês calculam uma representação da função x. Se vocês quiserem gerar 10 mil dados em seguida, vocês podem utilizar a representação. E o custo não é mais medida, o custo não é mais experiência, o custo é simplesmente o cálculo daquela representação. Isso já é uma vantagem muito grande. Mas existem outras vantagens. Por exemplo, aqui eu apresento um pequeno probleminha de estimação de estado. Só para lembrar para quem não conhece, a estimação de estado é um problema clássico, onde vocês têm um sistema que vai assumir um certo número de estados em função de uma equação, que pode ser uma equação diferencial ou pode ser uma equação discreta de recorrência. Então vocês têm lá a equação típica, que é SP mais 1 igual a uma função dos estados precedentes, de ações externas e do tempo. Ok? Por exemplo, a prática em geral é escrever na forma xp mais 1 igual a f de xp WP, onde o W vai levar em conta os erros de medida. O W é o ruído, a gente chama. E a gente regrupa todos os parâmetros em um vetor, então é uma maneira clássica de escrever. A gente sempre utiliza essa forma ali. Ok? E qual é o problema? O problema é estimar qual é o estado ou prever o estado. Você tem um histórico do passado, você vai observando, é um sistema que evolui no tempo, você vai tendo observações e você tenta prever o que vai acontecer. E quando você tenta prever o que vai acontecer, você erra. E aí você, tendo em vista o erro que você cometeu, você tenta corrigir e fazer uma nova estimação. E assim por diante, vai tentando fazer isso. Isso é um problema clássico que é resolvido nos casos lineares utilizando o filtro de Kalman, ou o filtro de Kalman estendido, ou os filtros de partículas quando você tem não linearidades. E esse problema de filtro de partículas ou do filtro de Kalman estendido são as limitações. No caso do filtro de Kalman, a limitação é a linearidade. Quando você tem os casos não lineares, tem limites também. E o caso dos filtros de partículas é o custo computacional. Isso é muito caro, os cálculos demoram muito. Ok? Então, você pode ter uma ideia que é bastante simples, que é da técnica de quantificação de incertezas. O que é que a quantificação de incertezas quer fazer? Ela quer estabelecer uma relação entre a resposta e as entradas. Então eu posso simplesmente tentar estabelecer uma relação entre o x, que é a resposta do meu sistema,
e o W, que é uma entrada do meu sistema. Se eu conseguir estabelecer essa relação, eu tenho um x como função de W. Supondo que não tem nenhum viés no meu problema, eu posso estimar o estado x como sendo simplesmente a média daquela representação que eu calculei. Ok? Então, isso é uma ideia que é simples e que tem um subproduto que é o seguinte: se eu conheço o estado, eu posso em seguida determinar a distribuição do ruído. Então, eu posso calcular a distribuição do ruído, mesmo sendo não gaussiano, sendo o que for. Ok? Então, é uma ideia simples e que a gente pode aplicar. Eu gero dados e determino a distribuição do ruído, ou eu gero o ruído e determino a distribuição do estado. E eu tendo a distribuição do estado, eu calculo a média, eu tenho uma estimação do estado real. Aí um exemplo de cálculo do ruído. Eu peguei um exemplo bem simples de propósito, mas é um ruído que não é aditivo. Este ruído é multiplicativo. Ok? E ele é não gaussiano. É uma lei uniforme. Então, vocês têm lá um exemplo. Você supõe o seguinte: você tem as observações de x, você calculou a estimação, você calcula o W e determina a distribuição. Aqui é o exemplo do resultado. Eu fiz como neófito antes, eu disse, eu não sei se o ruído é uniforme, então eu vou utilizar leis de Gauss. Eu utilizei gaussianas para tentar determinar o ruído. Então, aqui você tem dois resultados que aparecem. Um é o analítico e o outro é quando a gente faz um cálculo numérico. Quer dizer, eu tento determinar o valor do W resolvendo as equações por um método de Newton. Então, vai ter um resíduo lá, que não é exato. E você observa que funciona, que a gente consegue determinar a distribuição do ruído, mesmo partindo de uma lei de Gauss, e a gente determina uma lei uniforme no final. Ok? Aqui é uma outra aplicação que é interessante, porque isso é um caso clássico de estimação de estado, que é muito utilizado para comparar métodos, é você estimar o estado do modelo de Hodgkin-Huxley. Então eu vou passar, você tem ali as estimações e os dados. A curva vermelha é o resultado exato. Aí você tem os pontos que são medidos, que são aqueles pontos em X, que estão fora da curva. E os pontinhos pretos, que são bolinhas, é o resultado da estimação de estado que foi feita utilizando o método de quantificação de incertezas. Então dá para ver que funciona, que a gente consegue obter o resultado correto. Ok? Isso é um problema clássico. Aqui você tem uma comparação mais clara. Ok? Podemos passar. Tudo isso são comparações só para dizer que o método funciona, que a gente consegue estimar corretamente o estado. Mas o mais interessante é isto. É que esse problema, claro que já foi resolvido antes por outros métodos. Como eu falei, foi frequentemente resolvido utilizando filtro de partículas. Então, você tem ali os resultados utilizando o método de quantificação de incertezas, e embaixo você tem a linha do método SIR e do ASIR, que são os métodos com reamostragem ou reamostragem de importância. Então, são métodos que são clássicos, que são utilizados e que conseguem resolver o problema. Mas eles têm um custo computacional muito alto. Vocês olhem a última coluna, que é a coluna do tempo em minutos, no SIR e no ASIR não tem, porque é muito grande. É sem comparação. Você não consegue medir em minutos. Aí realmente o tempo é muito, muito grande. Então, enquanto que se você aplica esse tipo de técnica de quantificação de certeza, ali estão os tempos em função, da verdade, do tamanho dos dados que você tem que tratar, do tamanho da série que você utiliza. E você vê também que o resultado, a qualidade do resultado é muito melhor. Que os erros são da ordem de 10 a menos 10, enquanto outros são de 10 a menos 2. Então, esses métodos têm uma contribuição. Eles podem contribuir para resolver problemas mais rapidamente e de maneira mais eficiente e com maior precisão. Claro que existem.
Outro exemplo clássico é, imaginem que vocês têm um processo de média móvel, que a gente chama classicamente de MA. Então, o processo de média móvel, eu peguei aquele processo que está lá em cima, cada epsilon n lá é um ruído branco. Então, é um processo de média móvel, como diz o professor Rubens, que tem um Alzheimer total, porque ele não tem memória nenhuma. A função de covariância é uma massa de Dirac. Então, você tenta, existem métodos para a gente tentar determinar os coeficientes, para tentar determinar a média, para tentar determinar a variância. Existe na estatística aí um certo número de métodos. Então, o que eu fiz foi o seguinte, lá aí você tem os métodos das equações algébricas, a reta de Henry, então você tem os resultados que estão lá, e eu apliquei o método de quantificação de incertezas. E você vê que embaixo você tem um resultado que é mais próximo do real. Ok? Então, de novo, é só para ilustrar que esses métodos podem dar uma contribuição para melhorar resultados e melhorar a eficiência dos cálculos. Quando a gente quer aplicar isso, porque eu prometi falar de frentes de Pareto, então, nós temos um problema com as frentes de Pareto, é que as frentes de Pareto são curvas. Então, uma curva é um objeto que é muito difícil de manipular. Nós manipulamos muito bem números, mas manipular curvas cria um problema, sobretudo quando a gente fala de estatística. Eu não sei muito bem definir a média de uma família de curvas, definir uma variância de uma família de curvas, um intervalo de confiança de uma família de curvas. Tudo isso é uma coisa que é complicada, é um assunto complexo. Então, a ideia é a seguinte, se eu conseguir representá-la como uma função, eu posso tentar estudar cada coeficiente do desenvolvimento em série em uma base hilbertiana. Então, eu reduzo o problema ao estudo de variáveis aleatórias, que são em quantidade infinita, mas são variáveis aleatórias. E, evidentemente, eu não vou fazer infinitas, eu vou fazer uma truncatura e vou trabalhar com um número finito. Então, isso é possível. Por exemplo, eu mostrei esse exemplo ainda hoje de manhã. Você pode aplicar, por exemplo, nessa família de curvas, você pode tentar calcular a média dessa família de curvas. Fazendo isso, eu calculo, pelos métodos de quantificação de incertezas, a distribuição para cada coeficiente. Tendo a distribuição dos coeficientes, eu calculo a média do coeficiente. Então, eu obtenho esse tipo de representação, que é uma média que parece razoável. Se eu quiser fazer isso em curvas paramétricas, é possível fazer, a gente pode estudar cada componente de maneira independente, e a gente obtém resultados desse tipo. Aí eu gerei uma família de arcos de círculo que coincidem todos, praticamente, e o resultado é correto, é um elemento da família. Isso permite você estudar um monte de situações onde aparecem curvas. Por exemplo, ciclo limite, trajetórias em espaço de fase. Esse tipo de problema você pode analisar, inclusive sistemas não lineares. Tá certo? Você pode analisar por esse procedimento. No caso das frentes de Pareto, a gente faz a mesma coisa. A gente vai tentar representar a frente de Pareto por um desenvolvimento em série daquela base hilbertiana e vai fazer o mesmo tipo de trabalho. A jogada que é interessante, de novo, o truque, é o seguinte, que eu gostaria de obter diretamente, quando eu faço o cálculo da frente de Pareto, já me desse a representação, já me desse a expansão na base. Em vez de eu ter uma curva, e na qual em seguida eu tenho que fazer a expansão. Isso me complica a vida, porque se eu tiver que fazer isso, eu tenho que escolher o intervalo de t e eu tenho que escolher a base. Eu quero escolher a base que já me saiam os coeficientes. Então, para isso, existe um método, que é um procedimento variacional para calcular a frente de Pareto, que consiste, na verdade, em minimizar um dos indicadores que é muito utilizado em otimização multiobjetivo, que é o hipervolume entre o ponto
o tópico e a frente de Pareto. É um dos indicadores que se utiliza. Então, eu posso dizer, simplesmente, eu vou minimizar isso. Isso é um critério que eu minimizo. Então, eu faço esse trabalho, eu vou passar tudo isso, que eu pus só para mostrar que existe matemática nisso, mas o importante é isso aqui, é que eu vou cair num problema de otimização, no qual a minha incógnita é aquele x de t que aparece ali dentro, e é uma curva, ou uma superfície que liga os pontos extremos, onde você tem um mínimo independente de cada função, e eu vou determinar esse x fazendo já uma expansão em série de Hilbert. Então, o resultado da otimização vai ser diretamente os coeficientes que descrevem a minha frente de Pareto. Então, isso me facilita a vida, porque eu vou ter diretamente os coeficientes, eu posso atacar diretamente a parte de quantificação de incertezas. Então, fazendo isso, eu tenho aqui somente um exemplo clássico, é só para mostrar que o método funciona. Então, é um exemplo clássico de otimização multiobjetivo, no qual a gente conhece a resposta, e é para verificar que o método dá a resposta exata. Bom, se eu aplico isso num caso onde eu tenho uma variável aleatória na frente de Pareto, eu tenho esse tipo de resultado. Aqui você tem uma variável, esse é o problema clássico também, Bin e Korn. Então, a curva vermelha é a média que é calculada. É a média que eu obtenho aplicando a teoria que foi apresentada. Os pontos verdes, isso forma um intervalo de confiança. Essas curvas que estão aí são as 95% das curvas que foram calculadas que estão mais próximas da média, numa distância de Hausdorff. Okay? Então, você tem um resultado que é coerente. Eu tenho uma média que aparece no meio da minha frente, eu tenho um intervalo de confiança. Isso, do ponto de vista do cálculo, do dimensionamento, é algo que é útil. Que eu der um dos pontos que se encontra ali, aquele ponto é um ponto que tem sentido. Então, nós podemos fazer isso para vários casos. O caso de Fonseca-Fleming é outro caso que a gente testa, porque quem faz otimização multiobjetivo conhece o truque, frente convexa ou não convexa, tá certo? Então é para mostrar que dá certo nos dois. E aqui eu chego à conclusão. A conclusão é que o que eu quis mostrar para vocês é um pouco o que é a quantificação de incertezas e como é que as técnicas de quantificação de incertezas podem contribuir para a análise de problemas onde existem um caráter aleatório, onde existe algo de variabilidade, onde existe alguma coisa que tem que ser explicada. Uma variabilidade que tem que ser explicada, e não somente explicada qualitativamente, mas quantitativamente, para poder ser integrada em seguida em outros cálculos. Então, nós temos um conjunto de técnicas. Claro que existem muitas questões abertas, muitas, que eu não apresentei aqui, mas quem entra e começa a trabalhar, vê imediatamente um monte de coisas que não estão claras ainda, que nós mesmos não sabemos explicar. Então, existe muito trabalho por fazer nessa área, essa é a mensagem. Muito obrigado. Bom, então, está aberta para perguntas. Bom, eu vou fazer uma. Ô, Eduardo, essa área, quantificação de certeza, quer dizer, ainda é nova por aqui, certo? O pessoal ainda não começou a trabalhar. Você trabalha em... Não. O microfone. Tá. Eu estou dizendo o seguinte, essa área ainda é nova, mas que tem uma interseção grande com a parte de otimização, que, por exemplo, é um dos temas que aqui na Unicamp tem muita gente trabalhando. Será que você podia dizer alguma coisa da interseção entre incerteza? Porque, se vocês olharem, como Martins terminou a conferência dele, é o que o Eduardo está se dirigindo. Quer dizer, a maior parte dos problemas que Martins colocou,
alguns deles, Eduardo, digamos assim, tentou encaminhar uma resposta. Será que você podia falar alguma coisa sobre isso? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a origem dessa área, a origem fundamental disso é a gente tentar integrar as incertezas em projeto. E projeto, quem fala projeto diz otimização. Frequentemente é o caso. Na engenharia, quando você vai fazer um projeto, você vai desenhar uma peça, uma estrutura, você tem envolvido por trás problemas de otimização. Esses problemas têm uma margem de incerteza, porque eles vão envolver parâmetros físicos, vão ter resultados de medidas, e isso tem que ser levado em conta no projeto. Então, como eu expliquei, apareceram um monte de técnicas. E hoje em dia a tendência é esta aqui, é tentar você caracterizar totalmente a distribuição cumulativa, por exemplo, da resposta do sistema. E tendo essa distribuição, você partir para a otimização. Você integrar isso nos resultados de otimização que você vai fazer em seguida. Então, a relação é evidente. Você tem, eu não mostrei aqui, mas nós temos todo um trabalho, tem toda uma área que é, uma vez que eu tenho esses resultados, como é que eu integro isso em um problema de otimização? Qual é o efeito disso na otimização? Inclusive, tem uma sub-área, se isso não pode ajudar a otimização. Porque vocês sabem, quem trabalha com método de tipo estocástico, que por vezes você ajudar ruído na otimização ajuda. Então, isso é uma sub-área que aparece também. Então, existem relações muito fortes. Já para você calcular os coeficientes, nós resolvemos problemas de otimização. O método de momentos é otimização não convexa. Quando você quer resolver a projeção ortogonal, é um problema de otimização. Então, está tudo muito ligado à otimização. Tudo isso tem muito a ver. Só para ver se a minha intuição está correta. Obtendo essa informação que você tem, que é a aproximação da quantificação de incerteza, você consegue, por exemplo, criar os conjuntos para fazer otimização robusta depois? Pode, exatamente, porque você tem a informação estatística completa. Na verdade, tem mais do que isso, você tem a informação das probabilidades inteiras. Então, você pode integrar num projeto robusto. Você pode dizer, eu sei que as probabilidades são desta forma, então eu vou eliminar eventos aqui e eu vou obter uma faixa na qual é seguro. O resultado é seguro. Aqui. Tem um microfone. Queria fazer uma pergunta não técnica. Você chama essas frentes de frente de Pareto. Isso tem alguma coisa a ver com a otimização de Pareto usada em economia? Tem. São essas frentes de Pareto, são as frentes de trade-off. Na verdade, é a mesma coisa. O professor falou ali da otimização robusta. Eu queria saber se isso tem alguma ligação também com controle ótimo discreto, que é mais a minha área. Assim. Trabalhar com um problema de controle ótimo em tempo discreto. O tempo discreto, o problema, nós não temos aqui, eu não apresentei, mas claro que tem gente que se interessa pelos problemas de controle. Nos problemas de controle, você tem o problema do controle robusto. Nós aqui, você abre uma vertente que é um pouco diferente do controle robusto, na qual você vai tentar determinar a distribuição de probabilidade da resposta do sistema, a qual pode evoluir com o tempo. Tudo que eu apresentei aqui não existe o tempo, mas você pode também fazer cálculos onde aparece uma dependência temporal. Então, aí você fica com uma informação que é maior do que a que é dada quando você só utiliza a média variância. Você tem uma informação estatística completa sobre o estado do sistema e, claro, que isso você pode utilizar para controle.
Ok? Obrigada. Rubens, né, não é uma pergunta, é só um pedido. Assim que terminar a palestra, eu vou pedir para vocês, por favor, fiquem ali atrás da faixa grande, que a gente vai tirar mais uma das fotos para o evento de um drone. Então, que vocês fiquem mais ou menos ali, mais em torno do centro do quadrado ali que fica atrás da faixa, olhando para a pista, tá bom? Vai ter um drone acima das árvores, vamos tirar uma bela foto aí. Mas eu tenho a impressão que, sabendo que tem drone aqui, o melhor é a gente terminar e vamos tirar foto.